Shalom, shalom. Estou passando aqui para compartilhar a porção semanal da Torá. Eu sei que esse vídeo, como eu havia prometido a vocês, toda semana postar a meditação da semana. Sei que esse vídeo está num formato diferente do outro, mas isso é porque o Instagram tem tido dificuldades nos formatos, tamanhos de vídeo. Então eu prefiro postar ele na íntegra no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram uma porção se você está vendo pelo Instagram. É claro que a gente também vai postar da semana passada e no YouTube a gente pode postar na íntegra melhor a meditação da porção semanal. A porção dessa semana tem o nome de Beshlahá, que significa aí mandou para fora, enviou para fora, que é o momento que Israel sai do Egito para a terra que o Senhor havia prometido. Essa porção é compreendida do capítulo 13, verso 17, até o capítulo 17, verso 16. E ela vai trazer alguns ensinamentos para gente muito importante, que seria basicamente 4 coisas que eu quero compartilhar. Primeiro é que a maneira que Deus tira eles do Egito, eles são colocados diante de uma bifurcação. E essa bifurcação seria ir por um caminho curto para chegar à terra que o Senhor havia prometido ou um caminho longo. Mas há um paradoxo nessa escolha, dessa bifurcação. E eu gosto de compartilhar e compactuar um pouquinho do pensamento do Rabino Newton Bonder, no livro Alma e Moral, quando ele fala: há longos caminhos que são curtos e curtos caminhos que são longos. Isso, na verdade, é a meditação de uma história rabínica, de um ancestral do judaísmo, que fala que determinado rabino estava por um caminho, encontrou um garoto e perguntou qual era o caminho mais rápido para chegar à cidade. O menino disse: tem esse que é curto, mas é longo, e tem esse que é longo, mas é curto. O rabino pegou um que ele julgava ser curto, mas longo, e aí, diante do destino almejado, ele chega lá e a cidade está fechada. Ele volta e reclama com o garoto. O garoto falou, você disse que o caminho era curto. Ele falou: eu falei que era curto, mas ele também era longo. Na vida há longos caminhos que são curtos e curtos que são longos, porque sempre tem a ver como nós queremos chegar no lugar que nós estamos almejando. Eu falei isso na porção passada e volto a falar sobre isso agora, porque Deus queria que Israel fosse um povo diferente desde a chamada de Abraão. E o caminho da terra dos filisteus era um caminho geograficamente mais curto, mas que seria mais longo diante do propósito que Deus tinha para Israel. Eles poderiam ser contaminados com os deuses dos filisteus, eles poderiam ter conflitos com os filisteus e tudo mais. Isso demandaria numa distância, não do percurso geograficamente falando, mas uma distância do propósito que eles tinham, como chegar na terra. E já o deserto, é claro que era um caminho geograficamente mais longo, mas ele era mais curto diante da maneira que Deus queria moldar Israel. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Há longos caminhos que são curtos e curtos caminhos que são longos. Nós sempre precisamos saber como escolher, como Paulo fala, uma paz que excede o entendimento. No entendimento, a terra dos filisteus tinha água, tinha comida, tinha bebida, era habitada, né? Então eles teriam mais facilidades para algumas coisas. Já o deserto não, o deserto era um lugar de vulnerabilidade, mas também um lugar de experiências. Então isso foi uma folhinha que voou aqui que estava embaixo da Torá. Então vamos pensar sobre esse percurso de Israel para a terra prometida, agora aqui diante do Mar Vermelho, o deserto e até a batalha do Monte de Refidim, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Bom, é importante a gente lembrar que o judaísmo chama que esse Shabat agora, onde se estuda a porção de Beshlahá, que significa mandados para fora, também o Shabat Shirá, que é o Shabat do louvor, porque tem o episódio de Miriam cantando, e isso também é muito interessante porque o povo saiu depressa, né, como nós falamos na última porção, mas instrumentos de adoração estavam com o povo para o louvor a Deus. E isso
traz muitos e muitos ensinamentos diante das lutas que nós enfrentamos, dos desafios e dos nossos projetos também. Bom, o longo caminho curto e o curto caminho longo leva eles até o momento da travessia do Mar Vermelho, né? E aí a gente lê ali no capítulo 13 ainda que Deus mandou uma coluna de fogo de dia, uma nuvem à noite. E isso seria a proteção de Israel durante o dia e a noite. Esse era o testemunho da maneira que eles podiam dizer: Hashem, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco. E aí Deus faz com que Israel tenha uma postura que para Faraó parecia uma oportunidade de fazê-los regressar para o Egito e serem cativos novamente. Eles chegam num lugar chamado Baal-Zephon e ali eles acampam antes da travessia. E Deus mesmo, mais uma vez, endurece o coração de Faraó e Faraó pensa: eles estão perdidos, eles estão encurralados, eles desistiram. Mas não era isso. Já viu aquele ditado? Só recua se for para pegar impulso. Israel estava recuando para pegar impulso. Pois é, ali naquele momento, na verdade, acampados diante de Baal-Zephon, é o momento que Deus vai fazer com que carros e cavalos de Faraó sejam destruídos pelo seu poderoso poder. E ali chega até Faraó aquela notícia, e Faraó vai com os homens e carros e cavalos atrás do povo de Israel. Naquele momento, Deus manda Moisés tocar a vara no mar para atravessar. Mas tem uma coisa no capítulo 14, no verso 14, que é extremamente interessante. É que antes da travessia do mar e antes de eles passarem, a preocupação era como talvez muito parecida nas que temos nos dias de hoje. As pessoas têm pensado muito na morte, como morrer e o porquê morrer. E eles estão preocupados. Poxa, você trouxe a gente para morrer no deserto porque no Egito não havia sepulcros para a gente. E a preocupação não está na vida, mas sim na morte. E o Senhor fala com Moisés, Moisés fala para eles: olha, vocês precisam se calar. Capítulo 14, verso 14 fala: se vocês se calarem, eu vou trabalhar por vós. Ou seja, cala a boca, que eu sei o que eu estou fazendo. E diz a Moisés: por que tu clamas a mim, Moisés? Fale ao povo que marche. Moisés toca o cajado, o mar se abre e diz que a coluna de fogo guiou Israel com clareza e a nuvem fez com que o povo do Egito andasse em escuridão. Então, aquele momento de parar diante do desafio que vinha à frente foi só para pegar impulso e confundir Faraó. Faraó achou que eles estavam confusos, mas que na verdade quem estava confuso era eles. Então, no capítulo 15, depois da travessia, há o cântico de Miriam, e logo depois do cântico de Miriam, há aquele momento que eles começam a clamar por água, por sede, encontram as águas amargas de Mara, e aí, olha o caminho curto da experiência, apesar de longo e de dificultoso. Moisés joga a árvore, né, no mar e a água se torna doce para eles beberem. Mas isso não é suficiente. No capítulo 16, eles começam a reclamar de fome. Então Deus faz o maná cair do céu e alimenta eles. E ainda ensina também sobre o grande mandamento do Shabat, porque no dia próximo ao Shabat caía uma porção dobrada para no Shabat eles não terem que colher. E não sendo suficiente, depois do maná, no capítulo 16, no capítulo 17, eles querem água de novo. Então Deus vai e fala para Moisés: olha, eu vou fazer com que você bata na rocha e a rocha vai dar água. E a rocha dá água para eles. Olha como é que todas as dificuldades, ou seja, a distância do caminho, os desafios do caminho, fazem ser curtos para as experiências que Deus quer que Israel tenha. Lá no capítulo 13 diz que eles estavam armados, mas um povo que não se apropriou da sua liberdade, ele não adianta nada ter armas. E até porque as armas que Deus queria dar para Israel não eram armas naturais, mas armas espirituais.
eles estavam aprendendo como celebrar ao Senhor pelos feitos na passagem do Mar Vermelho. E agora, no capítulo 17, depois que ele bate na água e o povo bebe, eles vão ter a batalha no Monte Refidim contra Amaleque. E ali na batalha do Monte Refidim contra Amaleque, Moisés vai sentar a pedra, Arão e Hur vão pegar em suas mãos, e quando Arão e Hur levantam as mãos de Moisés, Israel prevalece, quando ele abaixa, Amaleque prevalece, por isso que Arão e Hur estão ali para ajudar. E Josué está lá no meio do povo. Mas a maior batalha não é no fio da espada de Josué, mas sim na oração e intercessão de Moisés, Arão e Hur. As armas poderosas que finalmente, no caminho longo geograficamente, está sendo curto na intimidade que Israel está aprendendo a ter com o Senhor. Mandados para fora, mas para dentro de cada um havia uma experiência sendo dada pelo próprio Deus. Shalom, shalom, Shavua Tov, que Deus te abençoe e que você saiba como escolher os longos caminhos curtos e os curtos caminhos longos. Shalom.